O que não te contam sobre ser o nômade digital? Bom, pessoal, antes de mais nada, pedir um pouco de desculpas. Hoje eu não estou com o meu equipamento, eu estou aqui num hotel beira de estrada, na Flórida, e eu vou contar um pouco sobre o que não te contam sobre ser um nômade digital. Com certeza, uma das melhores coisas de trabalhar com a internet é ter liberdade de trabalhar de onde você puder, de onde você quiser. Agora, isso não significa que não vão existir desafios, e existem alguns desafios que geralmente o pessoal não te conta, e eu vou contar aqui para você nesse vídeo e você decide se esse é um estilo de vida compatível com a sua rotina, compatível com aquilo que você deseja, ou se você muitas vezes está se baseando apenas pelo lado bom. Então eu vou te contar o que não te contam sobre ser o nômade digital, o lado ruim de ser o nômade digital. E o primeiro problema, principalmente para quem trabalha com produção de conteúdo, assim como eu, e precisa de uma qualidade, às vezes de iluminação, de microfone, próprio computador, todas essas questões que envolvem também produtividade, tudo isso necessita de uma estrutura. E o primeiro problema é a questão da estrutura. Você não consegue, ao estar viajando, ter toda essa estrutura na sua mão. Você não consegue muitas vezes levar um microfone grande, você não consegue levar uma estrutura de iluminação. Às vezes o próprio computador te traz ali uma dificuldade, ou você perde, por exemplo, a produtividade ao trabalhar com várias telas, que é algo extremamente importante para mim, por exemplo. Tem algumas telas que eu gosto de mover um monte de coisas ao mesmo tempo, que eu gosto de puxar, fazer um download, tudo ali simultaneamente. Quando você está aí viajando, você não tem essa estrutura. Então você perde muito em estrutura, perde muitas vezes em qualidade, e isso afeta o resultado final do seu vídeo, especialmente quando você produz conteúdo. Então você muitas vezes não tem ali o seu microfone. Por exemplo, eu uso um Blue Yeti, que é um microfone desse tamanho. Então a estrutura dele é muito pesada. Às vezes eu preciso levar o pedestalzinho dele, que é bem pesado, que é todo de ferro. Ou até o braço biônico que eu uso também é pesado e ocupa muito espaço. Então essas são coisas que você, ao se locomover com elas, como eu já precisei, você gasta praticamente uma mala de mão só para colocar aquela estrutura necessária. E isso já traz um dificultador muito grande, que é você ficar se locomovendo simplesmente com uma mala só para equipamentos, só para estrutura. E falando em estrutura, tem outro problema gravíssimo, que é algo que incomoda e muito, que é a internet. Esse hotel aqui, por exemplo, é um hotel extremamente vagabundo, foi o hotel mais barato que eu consegui pegar para facilitar minha vida, perto de onde eu precisava estar, só que a internet aqui é horrível. E normalmente a internet nos hotéis não é muito boa. Isso é engraçado, que às vezes o hotel ele tem um custo muito interessante, às vezes o custo-benefício é bom, e às vezes também é um hotel caro e a internet é ruim. Existem países que mesmo os grandes hotéis, a internet é ruim. E se você trabalha com upload de vídeo, igual eu trabalho, upload de vídeo 4K, então pode existir muitas vezes, você vai sofrer, mesmo estando num excelente hotel, numa ótima localização, a internet não vai te atender do jeito que você espera. E se lá em casa eu demoro, sei lá, 5, 10 minutos para subir um vídeo em 4K, eu vou demorar 40, 50 minutos no hotel que tem uma internet média. Ou então, às vezes, até, dependendo, horas e horas, ou até 20, quase que um dia eu já precisei, quando eu estava, por exemplo, em Tiradentes, eu precisei de mais de 24 horas para subir um único vídeo. Era um vídeo grande, o vídeo do Steve Jobs, tinha, sei lá, uns 40, 50 minutos, demorou 24 horas para... E o vídeo, o meu computador teve que ficar aberto lá na casa, rodando ali a internet até eu conseguir. E esse é um grande problema também se você eventualmente pega um cruzeiro ou pega alguma coisa ali em um lugar mais afastado, às vezes um lugar mais, uma floresta, ou num deserto, ou então um safari, algum lugar ali que você vai ver que infelizmente não tem internet, ou se tem, é no máximo para carregar um WhatsApp, um feed do Instagram e só, não vai carregar vídeo, não vai carregar nada. E isso é um problema gigantesco, principalmente quando você precisa de uma banda larga de internet. Você vai sofrer, e principalmente os destinos mais paradisíacos é onde a internet é pior. E se for cruzeiro, então, é triste, porque muitas vezes a internet custa, sei lá, $30 a hora, ou até mais do que isso, e a internet é terrível e você não consegue fazer nada com ela. Ela existe praticamente para você não comprar, ela é cara mesmo para afastar, porque eles não dão conta de oferecer um serviço adequado. Então, internet, estrutura é o primeiro grande problema aí que você vai ter se você trabalha com produção de conteúdo, se você precisa ter uma internet de alta velocidade, uma internet constante, ou então você vai ficar dependendo de ir a um café ou uma lan house, e geralmente a internet também nem sempre é muito interessante. Principalmente se você precisa de muita banda, você vai sofrer. Se for por um café, um Starbucks, alguma coisa assim, você vai sofrer. Como eu já sofri algumas vezes, e eu não recomendo porque dá muita raiva. E por causa disso, você acaba aí tendo uma série de imprevistos. Você geralmente não computa na viagem todos esses imprevistos que você vai ter.
Por exemplo, esse vídeo é a minha segunda tentativa. A primeira tentativa, um carro aqui fora começou a disparar o alarme e não tinha como eu gravar porque o alarme estava disparando de 2 em 2 minutos aqui, enchendo o saco, ia prejudicar o vídeo inteiro. Do mesmo jeito, já teve oportunidade de eu estar gravando um vídeo e o pessoal do quarto do lado estava meio que dando uma festa, estava transitando ali também, tinha um restaurante ou alguma coisa no hotel, aí eles estavam transitando, era 9 ou 10 horas da noite, eles estavam transitando loucamente, fazendo todo tipo de barulho, xingando, gritando, batendo palma, fazendo de tudo, e não tinha como eu gravar, e era o horário que eu tinha, porque eu tinha pouco tempo ali para dormir, para poder sair, pegar meu voo, não lembro exatamente o motivo, mas eu fiquei bastante irritado por causa disso, porque eu tinha separado um tempinho ali para poder fazer isso e acabou que teve esse imprevisto. Quando você está em casa, quando você está no escritório, um ambiente mais ou menos previsível, você sabe os horários que você pode e não pode gravar, que você tem um barulho, que tem trânsito, tem buzina, tem alguma coisa assim. Ou então você já se prepara. Eu, por exemplo, tenho uma janela acústica no quarto que eu trabalho, já especificamente para isso. Então a gente muitas vezes se prepara já tem toda uma previsibilidade para poder encaixar direitinho nos nossos horários. Da mesma forma, você não tem essa previsibilidade quando você está viajando. Primeiro, você não tem previsibilidade do ambiente que você está, pode ser um hotel, pode ser um Airbnb, um hostel, um café, você não tem essa previsibilidade, você não controla todos os fatores que estão na sua volta e isso acaba prejudicando bastante o seu trabalho. E da mesma forma, a gente tem outros problemas que começam a aparecer que você não sabe. Então, por exemplo, você pode ter que se locomover até esse café, você pode pegar trânsito, você pode pegar um monte de coisas aí que você não está esperando e acaba que você não tem ali o tempo que precisava. Então, às vezes, você separa 1 hora, 2 horas e acaba tomando 3, 4 horas e aí você começa a perder turismo, você começa muitas vezes a perder seu sono porque você tem que se adaptar a esses imprevistos. Então, volta e meia, eu já deixei de dormir, já tive que ficar, às vezes, até uma noite em claro, simplesmente para poder compensar essa diferença estrutural. Eu já, por exemplo, recentemente eu estava em Malta e a internet era terrível, eu não conseguia baixar tudo que eu precisava para poder editar um vídeo. É certo que eu tinha que ter editado esse vídeo antes, mas principalmente se você é nômade digital, você vai ver que não tem tanto esse controle de quando você vai poder fazer as coisas e às vezes o tempo que você tem que enfrentar a internet ruim. E aí você acaba tendo uma dificuldade muito grande e o que tomaria às vezes 2, 3 horas em casa vai tomar 5, 6, 7 horas e isso é sua hora de sono, é sua hora de passeio. Então acaba que você bagunça toda a sua viagem, toda a sua programação simplesmente por esses imprevistos estruturais que acontecem e muito. Ó, por exemplo, agora tá um barulho aqui fora. Ó. Um barulho estranho aqui fora que está avacalhando o nosso vídeo. Outros problemas, além da questão de estrutura, além dos imprevistos, é que as pessoas normalmente elas só mostram a parte boa, elas não mostram a parte ruim de estar viajando, de estar se locomovendo. E você vai notar que raros os casos, existem produtores de conteúdo que já têm uma liberdade financeira, que já têm ali uma condição de pegar bons hotéis, quartos individuais. Essas pessoas conseguem trabalhar e muito bem, conseguem dormir, conseguem ali fazer tudo que é necessário para continuar trabalhando com a mesma performance. Agora, grande parte das pessoas que se dizem nômades digitais, elas não mostram os bastidores, elas só mostram a parte boa. E como elas só mostram a parte boa, elas não mostram os hotéis e nem os hostels que elas ficam. E geralmente são hotéis muito ruins. As pessoas falam, você pode se hospedar na Tailândia em hotéis de $20, que são excelentes. Ok, mas por exemplo, me hospedei na Indonésia, num hotel que era relativamente um preço comum, e o hotel era no meio de um arrozal cheio de libélulas, cheio de bicho em volta. Era um lugar muito afastado do centro, era um lugar bem inóspito. E acabou que nós tínhamos a visão do Booking, falando que era um hotel maravilhoso. Chegamos lá, era totalmente diferente do que a gente esperava. E tivemos que fazer um upgrade para pegar um hotel mais perto do centro. E já aí você já gasta praticamente o dobro do que você estava planejando. Então muitas vezes o pessoal gosta de pagar um estilo diferente, e na verdade eles não mostram os perrengues que eles passam. São raras as pessoas que mostram os reais perrengues, a dificuldade de você estar num hostel e ter um quarto compartilhado com uma pessoa que ronca, uma pessoa que está, muitas vezes, que está bêbada ou que usou alguma coisa, né, e está ali avacalhando, enchendo o saco de todo mundo, você tem um prejuízo ali do seu sono, às vezes um prejuízo da sua estrutura, você fica preocupado de roubarem seus equipamentos, seus materiais, e isso não é fácil. Eu já fiquei, por exemplo, em hostel, mesmo sendo quarto separado, eu tinha o banheiro compartilhado. E isso gera uma experiência bem desagradável, não é a mesma coisa de você ter o seu espaço.
e principalmente para mulheres, eu acho que é uma dificuldade muito grande. A minha esposa teve bastante dificuldade e eu não acho que é uma coisa muito recomendável. Então, se você está com o orçamento contado e já está ali se preparando para gastar muito pouco, pode ser que na hora que você realmente esteja no lugar, você veja que as coisas não são bem do jeito que te contaram. Então você já vai sabendo que muitas vezes as fotos não correspondem à realidade, os relatos são bem diferentes e as pessoas costumam só falar a parte boa daquilo que elas vivem e acabam ali não contando os tombos que elas levaram. E como meu papel é te mostrar o outro lado, e aí você vai decidir o que você quer, se você quer ir mesmo assim, mas se você for, saiba aquilo que você vai encontrar e lembre-se de mim nesses momentos que você vai ver que infelizmente as pessoas não contam exatamente aquilo que elas vivem. E os hotéis minimamente razoáveis geralmente são um pouquinho mais caros, especialmente agora com o dólar a R$6, quase praticamente R$6 aí o dólar de turismo. E outro problema aí também relacionado a dólar, relacionado a essa questão, essa previsibilidade financeira, é a questão de mala. Ser nômade digital muitas vezes demanda que você tenha um certo desapego. O pessoal gosta até de, eu acho até um pouco engraçado que o pessoal fala, não, eu sou minimalista. Mas você é minimalista porque se você levar muita coisa é complicado. Primeiro que é difícil de locomover. Segundo, você precisa, por exemplo, você não pode pegar qualquer Uber. Se você está com mais gente, você precisa pegar um Uber com um porta-malas um pouco maior, ou então você precisa pegar um transporte um pouco mais caro. Às vezes ir de trem, de metrô, já começa a ficar muito sacrificante, porque você vai ter que sair com a mala. Se você pegar uma mala maior já fica mais difícil, se você for ficar muito tempo, se você for levar roupas de frio, se você for começar a acumular um monte de coisa na mala, você já vai ter um pouco mais de dificuldade e principalmente você vai gastar muito dinheiro. E isso vai lá quando a gente falou da questão da estrutura. Se você já tem que levar uma malinha com a sua estrutura toda, você vai ter que levar suas roupas em outra mala. E aí você vai ter que despachar essa outra mala e isso tem um custo muito alto. Então, principalmente se você está na Europa ou na Ásia, que você vai se deslocar com companhias low cost, que é aquelas companhias que você paga baratinho na passagem, às vezes paga um pouquinho para levar a sua mala de mão. Quando você vai despachar a mala, muitas vezes o preço para se despachar a mala é mais caro ou igual ao preço da passagem. Então você começa a colocar tudo isso no papel. Com a nossa moeda desvalorizada, você vai ver que a brincadeira começa a ficar um pouco cara. E a questão da estrutura, com a questão das roupas, dos seus pertences, tudo isso começa ali a ficar uma equação um pouco indigesta. Então é outra coisa que você deve colocar no papel. Agora, se você não precisa de estrutura, se você só precisa do seu notebook, uma internet comum já vai te atender, você tem um desapego maior, pode ficar em qualquer lugar, se você está sozinho ou sozinha e tem ali uma liberdade, uma tranquilidade de ficar em qualquer lugar, então essa vida pode ser para você. Para mim foi bastante difícil, não foi agradável. Eu não fui exatamente nômade, mas eu já tive a oportunidade de ficar vários dias fora. Eu tive dificuldade estrutural simplesmente por essas questões de barulho, falta de previsibilidade das coisas, da própria internet. Tudo isso foi bagunçando bastante essa situação. E por fim, uma dica extremamente importante e outra coisa que você deve colocar na balança é a sua saúde. Infelizmente, quando a gente está aí transitando, a gente acaba negligenciando um monte de coisas que vão desde a alimentação até compra de remédios, até uma ida ao médico, a um dentista. Tudo isso você vai negligenciando, porque você não conhece os profissionais, você não sabe exatamente como você vai diligenciar, você não sabe se são os mesmos remédios, quais remédios, como que você vai comprar um remédio, às vezes precisa de receita, você não tem receita. Tudo isso gera uma série de dificuldades. E principalmente você necessita ter um seguro-saúde que vai te atender em todos esses lugares. E ter um seguro-saúde, quando você começa a agregar vários países, ele vai ficando cada vez mais caro. Isso é algo que você tem que botar na sua equação. E, pelo amor de Deus, não viaje sem seguro em hipótese nenhuma. Eu já precisei de usar seguro, eu já fiquei uma semana internado. Eu tive apendicite quando eu estava voando de Belo Horizonte. Eu estava pegando um voo com escala em Miami. Quando eu comecei a voar, saindo de Belo Horizonte, o meu apêndice começou ali a inflamar. Passou ali algumas horas, quando eu ainda estava na conexão, o meu apêndice estourou. E eu só fui operar quase que 2 dias depois. E por causa disso eu quase fui de arrasta para cima. E se eu não tivesse um seguro, provavelmente eu teria que ali fazer alguma coisa muito estranha para poder pagar, ou então não ia conseguir pagar e não estaria aqui para conversar com vocês hoje. Então é muito importante você, em qualquer hipótese, se vai viajar, se você vai ser nômade digital, se você vai largar tudo e vai ficar transitando o mundo, não deixa de fazer um bom seguro de saúde. Faz com a Travel Ace, faz com a AssistCard, a Universal Assistance, tem várias. Eu não sou patrocinado por nenhuma, mas eu posso falar todas essas. Quando eu tive essa dificuldade, a Travel Ace foi fantástica,
comigo. Eles não cobriram exatamente tudo que eu precisei, mas a internação, que foi aí 99% dos custos, eles cobriram tudo. Eu simplesmente informei o número do cartão, não tive que passar meu cartão de crédito, não tive que fazer nada. Estava lá na Espanha, fiz a conexão em Madrid, fiz a conexão em Miami, fui para Madrid. Tive esse problema em Madrid, fiquei 7 dias lá internado. Eles foram fantásticos comigo, foi tudo excelente. E eu não paguei nada, simplesmente paguei ali, sei lá, R$200 do seguro. Então cada centavo valeu extremamente a pena. Eu ia deixar de fazer esse seguro 2 dias antes, eu não queria fazer o seguro, na época eu estava sem dinheiro, isso foi em 2016, estava ainda na faculdade e tudo. Pensei, não, peraí, acho que eu não vou, sou jovem, não vou precisar disso. Eu tinha, acho que 24 anos. Não, eu sou jovem, não vou precisar disso e tudo. Então vai dar tudo certo. E foi lá que eu tive apendicite, saindo de Belo Horizonte, voando, tive apendicite. Achava que eu era imbatível, mas graças a Deus eu estava com um seguro que me ajudou. Agora imagina se eu não tivesse com seguro. E várias pessoas do meu entorno, da minha família, já precisaram de seguro, já precisaram usar hospital e o seguro foi lá e cobriu tudo, não tiveram nenhuma dor de cabeça. E é interessante que no Brasil a gente tem o SUS, até os planos de saúde, a saúde, por incrível que pareça, no Brasil ela é relativamente acessível. No exterior é extremamente caro, nos Estados Unidos e em outros países é extremamente caro. Qualquer coisinha que você precisa, aí são milhares e milhares de dólares que você vai ter que gastar por uma simples consulta, uma simples internação de um dia para o outro. E aí você vai se arrepender profundamente de não ter feito um seguro. Então, em hipótese nenhuma, viagem sem seguro. Então, essas são as coisas que eu gostaria de dar de recado para você que pensa em ser nômade digital. Se você não se incomoda com esses problemas, se essas questões não são problemas para você, então vá a fundo e se divirta, que o mundo é muito legal, é maravilhoso e eu recomendo que você o conheça o quanto antes e aproveite bastante. Agora, se não é, faça como eu, se programe, tente aí cortar uma coisa ou outra para sobrar um dinheirinho para você poder viajar e conhecer o mundo, porque vale muito a pena conhecer outras culturas, conhecer outros lugares. E é muito legal a sensação de liberdade que você tem de poder escolher viajar em momentos aí mais baratos, viajar em condições especiais para você poder conhecer o mundo. Beleza? Então, até a próxima com mais verdades aí que não te contam na internet e que eu vou ser o responsável por te contar a parte ruim das coisas. Abraço!